Urgente, urgente, patriotas, prestem atenção nessa notícia. Agora parece que o Xandão vai ser preso pelo governo americano e eu vou destrinchar tudo isso aqui para vocês entenderem o porquê. O Brasil está assistindo em tempo real a queda de um dos maiores tiranos de toga que esse país já viu. O Alexandre de Moraes, um homem arrogante que se acha o dono da verdade, o dono da justiça, finalmente pisou na bola com quem não devia e agora tá vendo o circo pegar fogo. Durante anos, esse sujeito fez o que quis, pisoteou na Constituição, mandou prender quem criticava ele nas redes sociais, censurou cidadãos de bem, destruiu famílias inteiras e ainda tem a cara de pau de dizer que estava defendendo a democracia. Democracia da onde? Que democracia é essa que prende mãe de família por post no Facebook e deixa bandido solto aí na rua? Mas agora o jogo virou, né? E o Jason Miller, conselheiro de Donald Trump, o mesmo que esse déspota mandou deter em 2021 como se fosse um criminoso aqui no Brasil, está no topo do poder americano e prometeu não descansar enquanto não ver o Xandão apodrecendo numa cela. E não é papo furado não, a coisa tá rodando de verdade, com processos nos Estados Unidos e o governo americano investigando cada sacanagem que esse Alexandre de Moraes faz. O que está rolando aí é que o Xandão vai ser preso pelos americanos. E o que esse energúmeno fez ultrapassa todos os limites da decência e da legalidade. Documentos comprovam que Moraes não só mandou prender cidadãos americanos por criticarem ele nas redes sociais, gente que estava lá nos Estados Unidos, na casa deles, exercendo a liberdade de expressão, que aqui ele pisoteia todo dia, como também ele despachou agentes da Polícia Federal Brasileira para solo americano para vigiar, perseguir e tentar sequestrar essas pessoas. Você ouviu direito. Sequestrar cidadãos em território americano. Esse ser humano se acha tão poderoso que imaginou que podia invadir a soberania dos Estados Unidos como se ele fosse o dono do planeta. E tem mais. O próprio governo americano confirmou oficialmente que Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, que ficou 6 meses preso injustamente, nunca entrou no país na data que o Xandão usou para justificar a prisão dele. Ou seja, a prova era falsa, forjada e inventada. Isso aí é um terrível crime que, juntando a outras irregularidades do Moraes, vai colocá-lo na cadeia. Porém, antes de eu falar o que vai vir, eu quero pedir uma coisa de coração, tá? Eu rogo encarecidamente que você aperte o dedo no like nesse vídeo, porque você sabe que qualquer coisa que a gente fala contra essa turma, contra esse sistema que manda no país, o vídeo é censurado e derrubado pelo algoritmo do YouTube por conta desses comunistas. Então, para que a mensagem chegue a mais pessoas que precisam acordar, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E se você está precisando ganhar uma grana extra, uns R$ 1.500 a R$ 2.500 por mês trabalhando em casa só com o celular, e se esses valores resolverem os teus problemas, se a resposta for sim, clica no link que está fixado no primeiro comentário aqui embaixo desse vídeo ou aponta a câmera do teu celular para o QR Code ao lado e fala com a nossa equipe que eles vão te mostrar como fazer essa grana para você passar 2026 com dinheiro no bolso. Agora presta atenção nesses 2 vídeos que eu vou colocar aqui para vocês entenderem o porquê que eu falo com convicção que o Alexandre de Moraes está prestes a ser preso pelo governo dos Estados Unidos. Veja. Já utilizando mais um ditado popular, não cuspa pra cima que um dia vai cair na tua testa. Alexandre de Moraes sempre teve certeza absoluta de que o seu poder era supremo, de que ninguém nunca ousaria tirá-lo de onde ele está ou mesmo questionar as suas decisões. Eles também achavam que tinham derrotado o bolsonarismo. É verdade, pessoal, eles acreditaram nisso. E que tinham derrotado o trumpismo. E aí que veio o grande erro. Eu sempre digo aqui, eu fui professor de negociação durante muito tempo e gosto muito de estudar neuromarketing, de estudar psicologia, estudar uma série de outras coisas. E um dos livros mais interessantes que eu já li e que é utilizado principalmente pelo governo norte-americano, pelas forças armadas de vários países, é A Arte da Guerra do Sun Tzu. E uma das lições do Sun Tzu, de 4.000 anos atrás, diz o seguinte: nunca subestime o seu inimigo. Alexandre de Moraes subestimou. Ele tinha certeza que Trump estava morto e enterrado, que ele nunca mais voltaria à política, que Biden seria reeleito presidente, ou talvez a Kamala Harris, entraria no seu lugar. Porém, Trump voltou. E voltou junto com todos aqueles que Alexandre de Moraes pisou no meio do caminho.
Um deles é Jason Miller. Jason Miller, criador do CPAC, do maior congresso conservador do planeta, que era assessor especial de Donald Trump e que agora se tornou conselheiro de Donald Trump. Foi detido quando esteve no Brasil. Olha só. Polícia Federal detém ex-braço direito de Trump em Brasília para depoimento. Segundo apurou a coluna, a ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Notícia de 7 de setembro de 2021. Mas não para por aí. Ex-assessor de Trump compara a Polícia Federal aos nazistas após ser parado em aeroporto. Parece que o Jason Miller não gostou muito da recepção que ele teve pela PF aqui no Brasil. A questão é que agora, meus amigos, ele está de volta. Assim como Bolsonaro, em breve, deve voltar à presidência do Brasil, lugar de onde ele nunca deveria ter saído, Trump também passou pelo 6 de janeiro com as mesmas narrativas daqui, invadiram o Capitólio, tentaram dar um golpe no Estado Democrático de Direito dos Estados Unidos, Donald Trump foi o grande organizador, tentaram prender Trump, tentaram deixá-lo inelegível, tentaram destruir a sua reputação e ele voltou ainda mais forte. E quem voltou junto com ele? Jason Miller! Olha só o Jason Miller! Conselheiro de Trump diz que não vai desistir até Moraes ser preso. Bom, há algum tempo, eu li uma notícia aqui pra vocês há alguns meses. Isso é muito divertido também, cara. Eu tô me sentindo um pouco Jason Miller agora, me vingando de muitos de vocês que estão me assistindo aí, seus ingratos que me acompanham aqui há pelo menos uns 5 anos nesse canal e que sempre tem que voltar pra pedir desculpa pra mim depois que eu venho aqui e acerto algo com previsão de meses, né? Falei pra vocês aqui de uma notícia que saiu cantinho de rodapé na Folha de São Paulo, daquele processo que a Rumble estava movendo contra a Rumble e a Trump Media estavam movendo contra Alexandre de Moraes na Flórida. Bom, todo mundo disse que não ia dar nada, os jornais, os grandes analistas da Globo News falaram que jamais isso iria pra frente, que os Estados Unidos não romperia relações com o Brasil e blá 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 blá, aquele monte de papo furado, tentando passar o pano, e o que aconteceu? O processo chegou e está no Supremo Tribunal de Justiça. E o Supremo Tribunal de Justiça recentemente encaminhou para a PGR. Ou seja, eles enrolaram o que puderam, tentaram segurar, porque o Alexandre de Moraes não está sendo notificado. O processo pode rolar a revelia lá nos Estados Unidos e Alexandre de Moraes pode ser condenado a 10 anos de cadeia, tá? 10 anos de cadeia. Ele vai ser preso aqui no Brasil? Aqui não, né? Difícil. Mas ele pode ser condenado, tá? Porém, eu não estou falando disso. Além desse processo que já está rolando lá e prevê até 10 anos de prisão para Alexandre de Moraes, nós temos outros 2 que surgiram agora que são mais graves. Deixa eu mostrar aqui um pouco essa notícia, depois eu vou te mostrar os 2 casos que apareceram agora que podem complicar muito a vida de Alexandre de Moraes. Conselheiro, ex-assessor de Donald Trump, Jason Miller, usou as redes sociais neste sábado para criticar mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes do STF. O que ele está fazendo com o presidente Jair Bolsonaro é repugnante. E o que ele fez com Felipe Martins é repreensível, escreveu. E aqui, né, vem a postagem dele em inglês. A postagem foi feita em resposta a uma mensagem publicada pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, com a afirmação de que Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, foi preso por uma viagem que não fez e agora acusado de uma reunião que não participou. Miller completou o texto dizendo que não vai desistir até que o careca esteja atrás das grades e receba tudo o que merece. A CNN entrou em contato com a assessoria do ministro, mas até o momento não obteve retorno. E nem vai obter, né? Há um mês, Jason Miller afirmou que os Estados Unidos não negociam com terroristas, após Alexandre de Moraes dizer que a soberania jamais será negociada. E aí fica, né, esse bate-boca entre o Jason Miller e o Alexandre de Moraes, aqui, essa queda de braço. O comentário foi feito pelo ministro durante um discurso que antecedeu a leitura do seu relatório sobre a ação penal da trama golpista. Em sua fala inicial, Moraes afirmou que a soberania nacional é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Não pode, não deve, jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida. E aí o Miller veio e escreveu: sábio para o STF e o ministro Alexandre saber que os Estados Unidos não negociam com terroristas. E, meu amigo, e o Xandão, por acaso, foi sancionado justamente na lei que sanciona terroristas da Al-Qaeda, narcotraficantes, ditadores, todo tipo de pessoas sórdidas que atuam contra os direitos humanos e contra a liberdade de expressão no planeta. Bom, mas agora nós vamos chegar nas 2 situações aqui que deixam o Alexandre de Moraes em
um beco sem saída, pessoal. Porque Lei Magnitsky já foi, ainda pode ser ampliada, mas já foi. Agora o julgamento da Flórida já está rolando. Mas tem mais duas situações que são extremamente graves. Olha só. Bom, o que aconteceu então? Então o Jason Miller falou que não vai desistir até Moraes ser preso. Por coincidência, aconteceram dois fatos importantíssimos agora essa semana. Primeiro fato. Caso Flávia Magalhães. Uma publicação gerou esse turbilhão de perseguições. Do doutor Paulo Faria. O doutor Paulo Faria explica aqui o seguinte, pessoal. Eu vou tentar resumir para vocês, para não ter que ler todo esse texto aqui. A Flávia Magalhães fez aquela postagem. É a brasileira que está lá nos Estados Unidos, fez uma postagem no X, o Xandão não gostou, ficou magoado, feriu o seu coraçãozinho, e aí ele decretou a prisão da Flávia Magalhães. Lembram disso? Cara, um processo com pedido de prisão para uma cidadã americana. Esse é um dos motivos que está gerando lá o processo nos Estados Unidos, na Flórida, que pode levar o Xandão a 10 anos de prisão. Tá? Esse é um dos motivos ali, que são as censuras a cidadãos norte-americanos e a redes sociais norte-americanas em território norte-americano. Até aqui, todo mundo já sabe essa história, assunto velho, já passou, beleza. O que foi descoberto agora, meus amigos? Vocês não vão acreditar, tá? Tá aqui, olha. Esse documento aqui mostra alguns despachos que podem ser encontrados no próprio site do Supremo Tribunal Federal, afirmando que o Alexandre de Moraes mandou um policial federal, ou mais de um aqui, olha, para o solo americano para prendê-la. Uma prisão completamente ilegal, pessoal. Invadir a soberania dos Estados Unidos da América e tentar prender uma cidadã americana de forma ilegal. É tipo aqueles filmes da Mossad, né? A Mossad é aquela polícia secreta israelense que vai para outros países para capturar os nazistas. É isso que o Alexandre de Moraes estava tentando fazer. Cara, eu acho que o Alexandre de Moraes assiste filme pra caramba, cara. Porque é tudo muito, muito cinematográfico, né? Eu tô esperando para um dia ver a série sobre o Alexandre de Moraes, assim. Então vamos lá, olha. Descobri que o senhor Moraes mandou a Polícia Federal atrás de Flávia em solo americano para prendê-la, em 8 de 1 de 2024. E um agente da Polícia Federal estava vigiando Flávia em uma manifestação em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, em fevereiro de 2024. Agora eu consigo entender as razões de negar acesso aos autos, mesmo com a PGR sendo favorável à conversão dos autos físicos para digitais. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América já foi informado deste ato insolente. Um agente da Polícia Federal destacado para vigiar e prender Flávia Magalhães, cidadã americana, em solo americano. Não adianta esconder o documento de folhas 94, item 4 do ofício do Setor de Coordenação Geral de Cooperação Polícia Internacional, CGCPOL, DCEPF, e assinado por um delegado da Polícia Federal em 8 de janeiro de 2024 e encaminhado ao oficialato de ligação da PF em Miami, destacando um policial federal para a façanha. Flávia foi inserida no sistema chamado Sinterpol, ao que tudo indica, Interpol. Não bastava a gama de ilegalidades do caso Felipe Martins, agora as provas da caçada à cidadã americana Flávia Magalhães em solo americano. Já tomamos providências e as outras serão tomadas na próxima semana. Felipe Martins, agora Flávia Magalhães. Vocês não têm ideia, cara, do quanto isso é ilegal, do quanto isso é grave. Não tem, tá? Falando assim, é porque aqui no Brasil, o Brasil é a zona, né, cara? Eu lembro, eu fui estudar uma época na Alemanha, e aí eu tinha alguns amigos lá da universidade lá que eu tava, que eram alemães, né? E aí um deles me perguntou, Olímpio, você quer conhecer mais algum país? Isso daí foi lá em 2002, acho. Você quer conhecer mais algum país aqui na Europa? Daí eu falei, eu queria conhecer a Itália. Ele falou, você vai gostar, é a mesma zona que o Brasil. É essa visão que o povo tem fora daqui, sabe? O Brasil é uma zona. E é mesmo, cara. Não adianta a gente ficar brabo com os gringos, é mesmo. Ainda mais quando se volta de um país civilizado, né? Enfim. Bom, a questão aqui é que nós temos o outro caso, que é do Felipe Martins, cara. O Felipe Martins. Então, primeiro, nós temos agora esse documento que o Dr. Paulo Faria divulgou aqui, né? Mostrando que esse policial, a mando de Alexandre de Moraes, estava lá tentando prender uma cidadã americana. E aqui nós temos uma postagem do Glenn Greenwald, que comenta o seguinte: alguém no CBP de Biden fabricou um registro falso de imigração, mostrando que o assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, entrou nos Estados Unidos, mas nunca saiu, sendo que ele está preso em Ponta Grossa. Teoricamente, ele nunca saiu de lá. O juiz brasileiro, agora sancionado, Moraes, então usou essa fraude que parecia mágica para justificar a prisão de Martins por 6 meses. E aqui está a postagem do próprio CBP, tá? Que é um órgão norte-americano lá, né?
Hoje, a CBP pode anunciar que determinou conclusivamente que Felipe Martins, cidadão brasileiro e conselheiro do ex-presidente Jair Bolsonaro, não entrou nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Contrariamente às alegações do juiz brasileiro Alexandre de Moraes, que usou um registro errôneo da CBP para justificar sua prisão. Removemos o registro errôneo do nosso sistema. Estamos investigando como ele entrou em nosso sistema e condenamos veementemente seu uso indevido para condenar ou prender Martins. Cara, nós estamos ali a um passo da condenação de Felipe Martins. Se eu tiver que apostar, eu vou apostar que o Alexandre de Moraes vai quintuplicar a aposta e vai condenar o Felipe Martins. E olha, cara, não pode ser uma decisão mais errada do Alexandre de Moraes, né? Não poderia ser uma decisão mais errada. Aqui, olha, eu vou mostrar a Ana Sheffert, a advogada de Felipe Martins lá nos Estados Unidos, que tá cuidando dessa parte lá, né, se eu não me engano, falando sobre o caso, olha. Opa. Olá pessoal, aqui é a Ana Bárbara, advogada do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos. Estou aqui para compartilhar com vocês que o governo americano acaba de se pronunciar formalmente dizendo que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022. Essa nota vem como uma nota pública do Departamento de Proteção das Fronteiras Americanas, que é justamente o órgão responsável por manter esses registros. Na nota, o Departamento de Segurança das Fronteiras dos Estados Unidos diz que conduziu uma investigação e que foi então determinado que essa entrada não aconteceu. O que já viemos provando aí há muito tempo. Mas a nota, ela traz especificamente uma condenação do uso dessas informações pelo ministro Alexandre de Moraes, determinando que esse uso viola os direitos humanos de Felipe, o que sabemos muito bem que é o caso. Afinal, Felipe Martins segue em regime de prisão domiciliar até a presente data. O Departamento dos Estados Unidos menciona, além, que irá tomar as devidas medidas para prevenir que esse uso continue. Isso aí é uma notícia excelente, o que já sabíamos muito bem já há muito tempo. Mas é um reconhecimento do governo americano deste erro. E, por que não, uma fraude. Essa segunda parte, que é uma fraude, estamos trabalhando para provar. E não só isso, iremos sim atrás de quem fez isso e responsabilizaremos todos os envolvidos. É isso aí, iremos atrás de quem fez e responsabilizaremos todos os envolvidos. E aí onde que entra o Jason Miller nessa história toda, galera? Adivinha quem que tá mexendo os pauzinhos para tudo isso acontecer? Adivinha quem que determinou que não vai desistir até Moraes ser preso? Com certeza você já ouviu aquela famosa frase que a soberba precede a ruína. Pois graças à soberba do Alexandre de Moraes, eu acredito que o pior contra ele ainda está prestes a acontecer. Não é nem a Magnitsky, e eu vou te explicar nesse vídeo rapidamente como que o Alexandre de Moraes, através da sua soberba, achou que ele poderia expandir o seu viés autoritário, os seus crimes e a sua perseguição além do território brasileiro. Ele se julgava não apenas o Alexandre de Moraes do Brasil, mas uma espécie de Alexandre o Grande do novo Império Romano tropical. O Genghis Khan das prisões ilegais. E infringiu leis nos Estados Unidos, não só no caso do no Felipe Martins. Uma imagem que está circulando muito na internet é essa daqui, né? STF, aí teve os vistos cancelados, agora veio a lei Magnitsky, né? Alexandre de Moraes, a esposa, Alex e o escritório de advocacia. O caso do Felipe Martins, que é um caso que se tornou simbólico nos Estados Unidos, porque foi usado uma entidade americana para forjar uma prova para prender Felipe Martins, então isso é um crime internacional, mas aparentemente o pior de todos ainda está por vir. É por isso que eu digo, não há outra solução a não ser o fim do Alexandre de Moraes em breve. Olha essa notícia, brasileira naturalizada nos Estados Unidos teve pedido de prisão decretada por Moraes. Então, se ela é uma brasileira naturalizada nos Estados Unidos, ela é uma cidadã americana, que mora lá desde 2012. O nome dela é Flávia Magalhães, e ela teve a prisão decretada por Alexandre de Moraes. Agora você vai entender a gravidade disso. Ela mora nos Estados Unidos, na Flórida. Ela postou críticas ao Alexandre de Moraes, ao Lula e ao STF da Flórida, da casa dela, de onde ela mora há mais de 10 anos, ou morava há mais de 10 anos quando as postagens foram feitas. E o Alexandre de Moraes deu por bem de mandar prender essa cidadã americana. Ele emitiu uma ordem de prisão alegando que o passaporte dela era falso. O problema é que o passaporte dela é americano. Ela é uma cidadã americana. E aqui saiu na imprensa americana, no Newsweek. A Suprema Corte Brasileira, um ministro da Suprema Corte Brasileira emitiu um mandado de prisão para Flávia Magalhães, uma cidadã americana naturalizada residindo na Flórida, por causa de um post na rede social criticando o presidente do Brasil e o judiciário. O post dela não violou nem as leis dos Estados Unidos, nem as regras da plataforma. Ainda assim, o ministro Alexandre de Moraes ordenou sua prisão preventiva para garantir a ordem pública. Isso saiu na imprensa americana. E aqui é ela falando um pouco que o pior para Alexandre de Moraes ainda está por vir. Gente, isso aqui é muito grave. Só para vocês entenderem, imagine se juízes começassem a mandar emitir ordem de prisão em pessoas de outros países por coisas que eles falaram dentro do território daquele país. Isso é um ato de guerra.
Isso é escala crise diplomática além da compreensão do raso e superficial judiciário da Suprema Corte. Mas vamos lá, escuta ela. Todo mundo vai saber pela imprensa. E vai ser, não vai demorar, né, Flávio? Não vai não. Olha, eu sou jornalista, eu sou um bicho curioso. O não vai demorar é o quê? É 1 mês, é 2 meses, é 3? É menos. É menos? Nossa. Mulher, agora quem vai tomar remédio sou eu, pô. Agora você me deixou ansioso aqui. É menos, Didi. É muito feio, é muito grave o que tá acontecendo. É muito Tá, e grave. você vai tomar providência aí, Flavinha? Você vai processar esses caras? Já tá todo mundo sendo processado. Que maravilha. Eu quero ver você milionária, mulher. Eu também. Milionária. Você merece. Esses caras vão ter que pagar pela sacanagem que fizeram com Didi, vocês. eu vou te falar a verdade. Eu nem tô, juro por Deus. Em nenhum momento passou pela minha cabeça esse tipo de coisa, sabe? Eu só quero que as pessoas saibam a verdade. Eu exijo o meu nome limpo como sempre foi. Eu quero claro. o Cordeiro Magalhães, da minha mãe é o Cordeiro, Magalhães é do meu pai. Eu honro os meus pais, eu honro o sobrenome dos meus pais. Então Alexandre de Moraes determinou a prisão de uma cidadã americana. E aí tem aqui os autos, mas o pior não é isso. O pior é que há provas, agora se preparem, há provas de que ele mandou agentes da Polícia Federal para fiscalizar, para ficar de olho nela durante uma manifestação na Flórida. E não só isso, para sequestrar essa mulher e trazer ela para prender ela no Brasil. Olha a loucura que esse cidadão chegou. Alexandre de Moraes mandando a polícia, isso é um ato de guerra. Qualquer país interpretar isso não apenas como uma invasão à soberania, mas um ato de guerra. Mandar alguém para o seu território para sequestrar um cidadão do seu país e trazer ele sequestrado de volta para o país de origem da Polícia Federal. E é por isso que o conselheiro de Trump soltou essa aqui. Ó. O conselheiro de Trump disse que não vai desistir até Moraes ser preso. Jason Miller, que é um dos braço direito do Trump, escreveu mensagem no X. Eu vou mostrar a mensagem para vocês aqui. Ó. O Alexandre de Moraes pertence à prisão. O que ele está fazendo com o presidente Bolsonaro é repugnante. O que ele fez com o Felipe Martins é repreensível. Não vou desistir até que o careca esteja atrás das grades e receba tudo que merece. Então nós temos aí o caso do fraude dos documentos Felipe Martins, a mandado de prisão para uma cidadã americana. Opa, desculpa. O cara tem que estar muito alucinado para mandar prender. E aí, como diz aqui, ó, o Paulo Faria, aqui ele escreve o caso muito bem, né? Do que está acontecendo. O Twitter alertou que Flávia não estava submetida às leis brasileiras por estar fora do território brasileiro. Ignoraram completamente o alerta. Flávia Magalhães foi incluída no inquérito 4781 das fake news. E Moraes mandou instaurar de ofício investigação contra Flávia. O Ministério Público confessou isso em documento nos autos. Moraes acusa Flávia de ser foragida da justiça e descumprir ordens judiciais de censura desde 2023, quando, na calada da noite, decretou a prisão da Flávia. Não há no que recebi qualquer citação e intimação válida, mesmo sendo informado que Flávia Magalhães residia nos Estados Unidos e possuía passaporte americano. Ainda teve a cara de pau de afirmar que Flávia estava em local incerto e não sabido, por isso estaria decretando a sua prisão. O endereço de Flávia está em diversas passagens do processo, remetido à Flórida, Estados Unidos, e tudo foi ignorado. É triste um cidadão de notável saber jurídico desconhecer a cooperação internacional prevista no CP, artigo 27, onde se faz isso com carta rogatória. Flávia nunca foi intimada de nada e foi acusada de descumprir reiteradas ordens judiciais. E aí ele descreve exatamente, né, que Flávia foi inserida no sistema chamado Sinterpol, ao que tudo indica Interpol. Não bastava a gama de legalidades no caso Felipe Martins, agora as provas da caçada cidadão americana, Flávia Magalhães, em solo americano. Alexandre de Moraes está querendo começar uma guerra com os Estados Unidos. Porque ele mandou prender uma cidadã americana por críticas que ela fez ao Alexandre de Moraes e ao Supremo Tribunal Federal e o Lula. Cara, não tem como esse cara se safar. Ele comprou uma briga que não tem cabimento. E eu quero ver o circo pegar fogo, é só isso que eu sei. Então, pode ter certeza. Ainda tem o caso da Itália, que está sendo esmiuçado e está mostrando mais uma perseguição política. Tem a Espanha. Aos poucos não vai sobrar nenhum país que não vai reconhecer Alexandre de Moraes como ditador. Eu acredito que está chegando a hora da verdade para esse tirano de toga que tem aterrorizado o Brasil com a sua caneta autoritária. Nós podemos dizer que o Alexandre de Moraes é a personificação de tudo que há de mais injusto e nojento no sistema judiciário brasileiro. Esse sujeito transformou o Supremo Tribunal Federal numa espécie de quartel-general da perseguição política, aonde ele manda, desmanda, como se ele fosse um ditador. A diferença é que os ditadores de antigamente, pelo menos, eles tinham a honestidade de não fingir que estavam defendendo a democracia enquanto pisoteavam nela. O que mais revolta a alma de qualquer cristão de bem, de qualquer cidadão que ainda tem um pingo de senso de justiça, é ver esse facínora continuar sentado confortavelmente na cadeira dele no Supremo Tribunal Federal, enquanto homens e mulheres inocentes estão presos, com suas vidas destruídas, os seus negócios arruinados, suas famílias despedaçadas por ordem desse megalomaníaco. O Felipe Martins ficou 6 meses preso, baseado numa prova falsa que o próprio governo americano agora admitiu ser fraudulenta. 6 meses longe da família, longe da esposa, dos filhos, trancafiado como um bandido por causa de uma mentira descarada.
Mas Deus, ele não dorme, e a justiça divina sempre chega, mesmo que ela demore. A vitória de Trump foi o início do fim desse tirano brasileiro. Jason Miller não esqueceu a humilhação que sofreu quando foi detido como um criminoso a mandado do Alexandre de Moraes. E agora que o Jason Miller voltou ao poder ao lado do presidente americano, ele vai cobrar cada gota de sangue, cada lágrima, cada injustiça que Moraes está cometendo contra cidadãos americanos e brasileiros. Glória a Deus, né, que a verdade sempre vence e no final esse demônio vestido de juiz finalmente vai conhecer o peso da verdadeira justiça, aquela que ele tanto desprezou durante a sua patética carreira de tirano tupiniquim. Se você está contente com essa notícia e acredita que a prisão do Moraes está próxima, comente aqui abaixo, Fora Moraes, deixe a sua opinião nos comentários. A sua participação nesse canal é muito importante, tá? Compartilhe esse vídeo com familiares, amigos e contatos e grupos do teu celular. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E como eu falei no começo do vídeo, se você está precisando fazer um dinheiro extra, eu trago aqui uma oportunidade de você fazer entre 1.500 a 2.500 trabalhando em casa através do teu celular. Se você acha que esses valores resolveriam partes dos seus problemas ou todos os teus problemas, escaneia a câmera do teu celular no QR Code que está aqui no canto da tela ou clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo, chama a nossa equipe que nós vamos te ajudar a mudar a tua situação financeira de uma forma honesta, limpa e digna. E para quem não acredita, né, que o mundo digital transforma vidas e que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu vou deixar aqui um depoimento de uma mulher guerreira, batalhadora, que colocou em prática os conselhos da nossa equipe juntamente do Tom Dimas e ela mudou a sua vida. Eu vou colocar aqui o depoimento dela e já vou me despedindo de vocês, agradecendo a cada um por terem ficado comigo até aqui e desejando que Deus abençoe a vida de cada um de vocês poderosamente, em nome do Senhor Jesus. E fica com o depoimento agora. Olá, oi Nath, oi Tom, me chamo Jandeine, sou daqui de Cuiabá, Mato Grosso, e hoje eu vim aqui mostrar os meus primeiros resultados na Shopee, e muito feliz porque consegui sim, através dos métodos do Enriquecendo Online, e estou aqui hoje muito feliz. Vou mostrar a vocês. São poucos, mas já fiquei muito feliz que consegui e os meus primeiros resultados foi esse. Minhas primeiras vendas. Eu vendi ontem de ontem e 3 vendas já fiz. E muito feliz por essas vendas. E só agradecer a vocês por estar sempre aí nos apoiando, nos ajudando e muito feliz. Deus abençoe sempre vocês.